Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 288ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 236ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura, 68ª reunião plenária da 3ª Sessão Legislativa, 2019. 63ª reunião plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa, 25 de setembro de 2019, quarta-feira, 15 horas e 26 minutos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 287. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata, que se manifestem. Considera-se discutida a ata. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 287. As proposições, pedidos de informações, indicações já constam na agenda dos nobres colegas vereadores. Hoje, na sessão, temos um total de 11 pedidos. Passamos às comunicações ao plenário. Em votação, de autoria do vereador Luiz Miguel Chais, solicita a data de 30 de outubro do corrente, uma quarta-feira, às 19 horas, para a realização da sessão solene para a entrega da distinção vereador emérito ao senhor Irineu Gelling. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o encaminhamento do vereador Luiz Miguel, solicitando a data de 30 de outubro para a entrega da distinção de vereador emérito ao senhor Irineu Gelling. Seria estes as comunicações da sessão de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereador Gleison. Hoje o orador do grande expediente era esta presidência, mas, tendo visto que tinha um agendamento a Porto Alegre, acabei abrindo mão. Infelizmente, o agendamento acabou de ser desmarcado pela manhã, nós ficamos sem o nosso grande expediente. Entramos direto na comunicação de líderes. Primeiro, líder bancada do PSD, ausente. Segunda bancada, a bancada do Republicanos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava organizando a fala aqui, mas como entramos direto na comunicação, quero fazer um balanço aqui. Na última sessão tivemos um debate aqui relacionado a Codepas, e eu quero parabenizar o vereador Patrick Cavalcante. Patrick, hoje andei na rua de manhã, inclusive com alguns agricultores, que eu parabenizo também o vereador Luiz Miguel, pela comissão, pela bela reunião que tivemos. Mas, Patrick, ontem tu apresentou dados que foram fundamentais em defesa desse parlamento. Por quê? Conversando com um advogado, iniciativa privada, quando faz uma consultoria numa empresa, Patrick, é com dados, com números oficiais. Correto? Se o Departamento de Recursos Humanos e Financeiro não passar dados reais, não existe o porquê da consultoria. Então aqui, Patrick, hoje até saiu uma bela de uma matéria no jornal, de uma colunista renomeada em Passo Fundo, com opinião formadora, e os dados não batem mesmo, viu, Patrick? Então eu quero te parabenizar. Eu vou dar um exemplo aqui. 2018, a empresa atendeu 250.580 passageiros, arrecadou 186 mil, ao qual demonstrou uma discrepância enorme, de um ano para o outro no resultado. Só que esses números nada aparecem com os oficiais, ou seja, passagem aumentou, certo? Teve reajuste,
Essa vez não sobrou para a Câmara, né, vereadores? Que geralmente sempre quando tem os vereadores os culpados, mas é o município que decreta. Então, os números oficiais. A mesma linha atendeu 652.458 passageiros, arrecadando 1,7 milhões e 645.066. Em 2018, 1,9 milhões. Então, os dados estão aqui, dados oficiais. Então, eu peço cuidado, viu, senhores vereadores? E assim, presidente, como membro da mesa diretora, eu acho que nós temos que ter uma posição, temos que ter uma nota à imprensa, na minha opinião, porque quando o dado não é oficial, o dado não bate, tem que se achar os culpados. Não estou aqui dizendo nada, o vereador Luiz Miguel que teve a iniciativa, mas de onde é que surgiram esses números que não existem? Então, senhor presidente, essa é a minha opinião como membro da mesa diretora, e no momento era isso, senhor presidente. Próxima bancada, bancada de Solidariedade. Presidente Rigon, colegas vereadores, quero aqui também, vereador Leandro, me somar suas palavras, né, porque realmente, né, a coisa ficou bem ruim, né, aqueles números apresentados aqui, e não coincidiram, né, com a realidade. Eu até, num primeiro momento, quando foram apresentados os números, fiquei apavorado, né, disse, meu Deus, está tendo um roubo muito grande lá na Codepas, não é possível, né. Ou aquela questão da fraude, das catracas, continua, né? Porque não pode dar tanta diferença assim. E eu concordo com o senhor, acho que temos que ter uma posição, também reforço o pedido da mesa diretora, para que a gente possa ter uma posição com relação à forma que esse tema foi encaminhado aqui na casa. E, até para não deixar no ar, vereador Leandro, o senhor falou aqui que saiu hoje no jornal, né? Eu vou ler um trecho aqui da coluna da Zumara Colucci, que é uma jornalista, e ela diz o seguinte: se a intenção é verificar a situação real da Codepas, os vereadores têm o compromisso com a verdade e obrigação com a transparência. E os caminhos para obter os números oficiais e reais são vários. A própria empresa, no portal Transparência do Executivo Municipal, via Ministério Público Estadual, através de ação civil pública. O Ministério Público levantou, por exemplo, que até o ano passado o déficit da empresa era 17 milhões de reais, que atualizado já deve estar mais de 25 milhões de reais. O fato é que 5 vereadores assinaram um documento que não obedeceu à lei orgânica e tinha anexos com números fictícios, para não usar outro termo aqui, né? O velho hábito de assinar sem se informar primeiro, sem ler direito, no afã, né? Na corrida ali. A gente se cansou de ver isso na história do parlamento brasileiro, diz aqui a jornalista, e aí ela segue, vale a pena ler tudo que ela escreve aqui acerca desse assunto. Então, creio que a Câmara de Vereadores, independente de qual foi o objetivo de fazer a solicitação desta forma, mas a Câmara de Vereadores como um todo, ela acaba sendo até ridicularizada, né? E isso não pode ficar assim. Nós temos que tomar providências para que a gente possa ter aqui uma seriedade realmente, um compromisso. Já solicito os 3 minutos da comunicação de vereador, presidente. Pois não, vereador. Um compromisso com aquilo que a gente trabalha aqui. A gente não pode vir simplesmente na tribuna, por mais que o parlamentar tenha lá a sua proteção quando usa a tribuna, mas não pode vir aqui simplesmente lançar no ar números que não existem, né? E eu conheço, falei inclusive na sessão passada, eu conheço muito bem o vereador Luiz Miguel já de tanto tempo, e eu não creio que o vereador fez isso de uma forma mal intencionada, né? Alguém passou para ele esses números, o próprio jornal está dizendo que o vereador está preservando a sua fonte, alguém deve ter passado para o vereador Luiz Miguel esses números, e eu não sei se é essa pessoa que lhe passou os números, vereador Luiz Miguel. Não sei se o senhor já falou com ela depois, se ela tentou
também lhe fazer, de certa forma, usar o senhor de alguma maneira, e aí o senhor acabou acreditando nessa pessoa, que a gente não sabe quem é, e o senhor passou esse número, também outros colegas acabaram indo no mesmo barco, né, e acabou atingindo toda a casa, né, toda a Câmara de Vereadores. Então, presidente, eu também acho que a exposição ela foi ruim para o parlamento, não é assim que a gente deve conduzir, principalmente a abertura de uma CPI, que é algo muito sério. E, a exemplo do vereador Leandro, espero que a mesa diretora também possa encaminhar aí alguma situação para a gente reparar esse grande erro que foi cometido aqui com relação a esse encaminhamento. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, a bancada do PDT, em permuta com a bancada do PSL. Boa tarde a todos os colegas, caro presidente. Primeiro quero dizer aos colegas vereadores que em momento algum este vereador possa ter sido usado por alguém, por alguma pessoa. Preservamos a fonte até um encontro que tivemos hoje pela manhã com um grupo que nos entregou, e, senhor presidente, eles vão marcar uma reunião com a mesa diretora e mostrar a veracidade daquele documento. Então, quero tranquilizar aqui os colegas vereadores que assinaram juntamente conosco e dizer que, de forma alguma, não é o nosso feitio de trabalho, como o vereador Ronaldo falou, de expor o legislativo. Nunca fiz esse tipo de trabalho. Mas essas pessoas, porque o que a gente está ouvindo aqui dos vereadores que me antecederam, e eu até pedi para o vereador Tchequinho me dar esse espaço, é que o documento verdadeiro, no caso, os números que o vereador Patrick trouxe aqui, e acredito que seja. E o falso foi o que nós apresentamos. Eu quero dizer aos senhores que tenham também muita cautela, que nós, com 20 anos de casa, nós não iríamos jamais apresentar aqui um documento falso, um documento inexistente. Então, senhor presidente, o senhor, a mesa diretora, irão receber a visita das fontes, que trabalham com transporte, que sabem o funcionamento da empresa Codepas, que sabem como que sai de lá a numeração, quem que pode manipular. Então, eu fiquei muito tranquilo hoje de manhã, vereador Ruf e vereador Tchequinho, quando recebemos esse grupo, dizendo, vereador, nós iremos marcar com a mesa diretora, com a presidência, e ratificar que este documento não é adulterado, não tem alteração nenhuma, para que não paire dúvida. Portanto, acredito na veracidade do documento do vereador Patrick, mas eu quero dizer aos senhores que, a partir deste momento, não coloquem em dúvida, até saberem a veracidade do fato, de que aquele documento apresentado é um documento inexistente, e o falso, e o do vereador Patrick, o verdadeiro. Então, muita cautela nesta hora, parlamento preservado, e eu acho que esta é a nossa missão. Muito obrigado. Próxima bancada, bancada do PSB. Peço os 3 minutos de comunicação do vereador. Pois não, vereador. Pois bem, eu ontem segunda-feira estava em Porto Alegre, uma agenda extensa na segunda e na terça, voltando ontem à noite. Eu sou vereador de primeiro mandato e amanhã, por coincidência, completo 50 anos de vida e 35 anos de vida comunitária. Minha vida não é o parlamento municipal. De 50 anos e 35 anos de vida comunitária, estou há 3 anos como vereador. Permanecer é ótimo, se não permanecer, sigo a minha vida, a minha profissão de jornalista. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque às vezes a gente ouve, a gente lê, e esses dias as pessoas falaram sobre essa questão da CPI e me marcaram, e eu, por uma questão até de educação e problemas pessoais, desmarquei, mas disseram horríveis. Pau mandado do prefeito, não tem visão.
E eu costumo respeitar. Embora alguns não concordem, eu respeito todo mundo. Mas acho que parlamento é o parlamento. Tem 21 vereadores, cada um pensa de uma maneira. Nós fizemos uma audiência pública. A Comissão de Direitos Humanos, da Educação, a pedido do vereador Eloy, fez uma audiência. Nesta audiência, foi deliberado algumas coisas. Entre elas, a convocação daqueles que foram convidados e não vieram. Eu acho que deveriam estar aqui, assim como hoje de manhã, deveriam estar aqui alguém do interior, da agricultura, enfim. Fizemos a convocação daquelas pessoas que nós entendemos que podem tirar dúvidas importantes sobre todo esse processo, mas principalmente sobre o edital. Porque é o edital que vai nortear quem ficarão com as linhas, quais serão as linhas, se a Codepas permanece ou não permanece com o transporte coletivo. Quando um grupo de funcionários me procurou para que eu assinasse o pedido de CPI, eu fui claro, eu vou cumprir etapas. E respeito quem assinou, porque nós somos um parlamento, cada um pensa de um jeito. Vamos respeitar o rito, a convocação, pedir explicações, fazer um encontro de dados, pegar documentos oficiais, que inclusive tem já nesta casa, na CPI que aí está, que foi criada e foi executada na Câmara, tem inúmeros documentos, alguns assinaram na época, outros não assinaram. Gente, é um parlamento, nós temos que respeitar cada um que assina ou que não assina. Agora, o fato é um só. Eu, pelo pouco conhecimento que eu tenho, antes de abrir uma CPI, é necessário sim ouvir os diretores, a procuradoria, o secretário Christian, saber como é que foi construído o edital, saber como é que é a questão dos balancetes que tem, porque os balanços estão aí, são publicados. Só que, infelizmente, às vezes a gente ouve e lê muitas coisas. E, infelizmente, coisas de pessoas que não têm o conhecimento e não querem ter o conhecimento. E outras que estão na ânsia de ver as coisas funcionarem e as suas críticas são normais e pertinentes. Eu não vou entrar nessa discussão se o documento é falso, se o documento é verdadeiro. Porque eu não tenho condições técnicas para dizer isso. Mas posso afirmar que a convocação ela é um ato necessário que o parlamento tem de ter a segurança, se depois da convocação, se depois das informações é necessário uma CPI ou não. Quanto ao vereador Tchequinho, que é meu amigo, não citei o nome de ninguém, vou citar o teu porque tu é meu amigo, tua família é minha amiga, quero bem e te admiro. Cuida do que tu fala. Talvez eu não esteja aqui em 2021. Mas é muito ruim a gente ouvir o áudio e chamar assim, os pilantras que estão aqui. Quem é o pilantra? Às vezes o ofensor fala sobre ele muito mais do que o ofendido. Ouve os teus áudios. Fala tudo o que tu deseja. Defende o teu ponto de vista. É justo, tu foi eleito para isso. Mas me desculpa, meu amigo. Mas me desculpa, mesmo lá, nós temos lá diretores que vão vir aqui, vão dar explicações, vão dar informações e têm o direito de te dar informações antes de ser acusado. Agora, receber uma folha e a partir desta folha chamar as pessoas que estão aí ao reléu de pilantra é uma irresponsabilidade do parlamento. Mas, enfim, cada qual, cada cabeça, uma sentença, cada um tem o direito de tratar os outros, mas também serão tratados da mesma forma e com o mesmo rigor. Nós temos que cuidar muito. Quem está errado tem que ser cobrado. Nós estamos aqui para fiscalizar. Agora, existem ritos. E o rito da convocação, nós garantimos, primeiro, o direito da pessoa trazer as informações, se defender e o parlamento poder tomar as decisões baseadas no correto. Próximo, bancada do MDB.
Ausente. Próximo, bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, também a todos que estão presentes aqui no parlamento, gostaria de dizer que estou encaminhando uma indicação para voltar à mão dupla de uma rua lá no bairro Veracruz, onde foi realizada semana passada uma... O pessoal lá trocou lá o trânsito, né? O pessoal fez uma mudança lá, não é, vereador Meirelles? E os moradores lá não estão contentes. É lá na rua São Sebastião, ali em frente à escola, o colégio Daniel Dipp, na Ípica, na rua São Sebastião, desde a rua Niterói até a rua Tapejara, sendo que os moradores estão se sentindo prejudicados, porque essa mudança, ela não causou melhorias. E sim, ela vem causando transtornos aos pais, aos alunos e principalmente aos moradores daquela região. Tais ações precisam ser discutidas com a comunidade para que sejam feitas as melhorias de acordo com aqueles que realmente vivem e convivem com a realidade dos bairros. Então eu gostaria de pedir encarecidamente ao secretário, já encaminhei um ofício, uma indicação, ao secretário de Transportes, o coronel João Darcy Gonçalves da Rosa. Claro que nós primamos pela segurança das crianças, para nós é prioridade, mas também a gente tem que se preocupar com as pessoas que têm o seu comércio, são pequenos comerciantes, vereador Meirelles. O vereador Meirelles é uma das pessoas que está a par da situação, nos acompanhou, são nossos amigos em comuns, que nos pediram uma solução. Então nós, respeitosamente, viemos até o secretário, porque, na verdade, as coisas não podem ser feitas assim como uma ditadura, não é? Eu acho que eles têm que se reunir com a comunidade, conversar com os moradores, ver o que é bom para a comunidade, para daí fazer essas mudanças nas ruas. Segurança das crianças, o comércio, o ônibus, por exemplo, continua passando ali, Ali tem mercado, tem cabeleireiro, tem agropecuária, tem lanchonetes. E essas pessoas agora vão vender para quem? Se as pessoas, quando elas estão voltando do centro, que elas param para comprar, não quando elas estão saindo. E é só um pedacinho. E a segurança das crianças pode fazer mudando a saída e a entrada na rua de trás. Então, dialogar com os moradores, ouvir a comunidade é muito importante. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo, bancada do PPS. Permuta com a bancada do DEM. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade os debates têm em torno de segunda e hoje praticamente essa questão da Codebas. Eu quero dizer a todos os senhores que todo esse período que estou na casa, eu tenho me preocupado muito, e sempre me preocupei, colegas, de respeitar o colega vereador, nem que eu não goste dele. Cuidar o que eu faço, o que eu digo aqui na tribuna. E tenho me preocupado muito em que o parlamento, que o Legislativo de Passo Fundo, a Câmara de Vereadores, tempos atrás, ela era vista de outra forma. Hoje ela está vista de outra forma. Por quê? Porque tem coisas que nós, vereadores, não podemos resolver coisas do Executivo. E às vezes nós trazemos para nós e nós ficamos numa situação complicada. Querer resolver essa situação que é do Executivo. Eu não estou falando da questão da CPI, porque a CPI, a Câmara pode com certeza estar lá. Mas nesse período, nessa legislatura, tenho observado isso, senhor presidente. Eu não vejo necessidade disso. E acontece um desgaste para os colegas, nós vereadores, e para a Câmara de Vereadores. Eu tenho bem definido na minha vida o que é judiciário, o que é executivo e o que é legislativo.
eu tenho que fazer a minha parte de legislador, de vereador. E eu tenho que me preocupar com o eleitor que me colocou 6 mandatos aqui. E que se eu puder estender a mão e ajudar os colegas, com certeza eu faço, sempre fiz isso. Eu quero, senhor presidente, que Vossa Excelência, qualquer vereador, pergunte desde 92 qual é o vereador que passou por aqui que eu ofendi um dia na tribuna ou disse alguma coisa. E se eu soubesse alguma coisa do vereador, eu falava particularmente com ele, porque eu não tenho que vir na tribuna aqui e largar aquilo que me falaram para mim, que me disseram para mim que é isso que está acontecendo. Então, a preocupação, senhor vereador, nós às vezes falamos aí que o vereador não é reconhecido ali fora, enfim, mas é culpa do Poder Legislativo isso. Nós muitas vezes nos colocamos na nossa missão aqui na casa. Agora, para mim chamar alguém de ladrão, de pilantra, de um monte de coisa, eu tenho que ter certeza que o cara é. Independente que não seja daqui, que seja lá da prefeitura, do executivo. Então, essa é a preocupação que eu tenho, e eu vou continuar a manter essa minha posição, respeitar os colegas, defender o parlamento e tentar contribuir com a comunidade, com aquilo que eles pensam que eu posso fazer e que me colocaram aqui nesta casa. E é isso que eu vou fazer sempre até o final do meu mandato, colegas. E que nem diz o vereador Saul, se não dá para na próxima não se eleger, Saul, a nossa vida continua. Nós trabalhamos, a minha vida foi sempre de trabalho, fora também, continuamos trabalhando fora. A gente está aqui porque a gente está contribuindo, está fazendo um trabalho bom para a nossa comunidade. Então, isso que eu digo para os colegas vereadores. Tenho amigos aqui dentro, sim, foi falar que ninguém tem amigos, mas eu tenho amigos aqui dentro da casa, com certeza. Próxima bancada do PCdoB. Presidente, colegas vereadores, não poderia deixar de tratar do tema da proposta da CPI da Codepas, porque efetivamente nós temos sido acionados e questionados pela população e pelos amigos, por aqueles que nos acompanham, pedindo esclarecimentos. Eu primeiro vou dizer ao vereador Patrick que o vereador Patrick tem o meu respeito. Apesar de nós termos opiniões e visões ideológicas diferentes, não considero o vereador Patrick um inimigo. Considero um adversário ideológico, mas isso não me permite que eu o trate de forma desrespeitosa, porque nós não concordamos em algumas questões. E o parlamento, infelizmente, de uns tempos para cá, e eu já tenho dito isso para vários colegas, tem respaldado aquilo que muitos de nós condenamos aí fora. Toda vez que emitimos uma opinião e que ouvimos como resposta um palavrão, um xingamento, nós procuramos entender da onde vem esse tipo de licença para esse comportamento. Mas aí quando nós vemos alguém aqui nesta tribuna que acha que pode tratar todos desta forma porque está aqui nesta tribuna, há da gente pensar por que muitos lá fora, na população, se sentem no direito de tratar todos e qualquer pessoa da mesma forma. Então, eu acho que a nossa reflexão hoje, presidente Fernando, em virtude desse episódio da CPI, e aqui eu vou dar o momento de dúvida que o vereador Luiz Miguel pediu, vou aguardar esses esclarecimentos, mas penso sim que, do meu ponto de vista, a coisa está muito bem explicada. Eu acho que desse parlamento nós precisamos dar uma resposta na forma com que nos posicionamos nessa tribuna. Ter a garantia de fala aqui, que a Constituição nos garante, não nos dá o direito de desrespeitar as outras pessoas. Obrigado, presidente. Próxima bancada, do PTB.
Presidente, o vereador Patucci me questionou Pois a não. quem eu teria tratado. O vereador Tiaquinho reiteradamente tem se posicionado dessa forma desrespeitosa com as pessoas naquela tribuna. Presidente, eu vi atentamente aqui a fala dos colegas. Na verdade, eu fui perguntar ao vereador Alex se ele estava se referindo à minha pessoa. E se eu tivesse feito alguma coisa para ele, eu prontamente pediria desculpas. Mas me parece que não foi comigo, né, vereador? Então, está resolvido. Obrigado, vereador. Pois não, vereador Evandro. Questão de ordem, presidente. Apenas eu quero dizer também que nos 20 anos que eu estou nessa casa, eu apenas fui deselegante nesta tribuna com o vereador Saul, do qual fui corrigido pelos familiares. Pedi desculpa a ele. Não é a forma de nós trabalhar. Aqui é uma discussão, a casa política, cada um tem a sua bandeira, mas jamais vou admitir desrespeito, principalmente com os colegas. Obrigado, vereador. Vereador Evandro. Muito boa tarde, presidente Fernando Rigon, colegas vereadores, público aqui que nos assiste, também aos telespectadores da TV Câmara. Pois bueno, situação e os comentários que está rolando é sobre a questão da Codepas. Claro que cada um que está aqui nesse plenário tem seu posicionamento, sua ideologia e sua forma de fazer a sua política, né? E aqui não estou para criticar a minha oposição, e muito menos meus colegas vereadores, né? Aquilo que eu disse, cada um tem a sua forma de fazer política. Mas muitas vezes, conforme é colocado as palavras, lá fora é entendido de outra forma. De outra forma. E as pessoas cobram. E as redes sociais estão cobrando nós. Estão cobrando, já fizeram foto de nós. Por que nós não assinamos esse requerimento de CPI? Né? E eu não sou de me ocultar e não sou de estar fugindo. E aqui não assinei porque o meu colega, vereador Patrick, na última vez que esteve aqui nessa tribuna, colocou muito bem as palavras, relatando os motivos, onde temos dados que não são corretos, né? Grades de dados que não estão corretos, né? E tendo um inquérito civil público, né, que está tramitando junto ao Ministério Público. Eu não sou juiz, nem tenho preparo para isso. Eu estou aqui para legislar, eu estou aqui para trabalhar pela comunidade, para levar resultado, levar melhorias para o meu povo, e é por isso que eu estou aqui. Então, por isso que não assinei a CPI, porque eu acho que não estava de acordo com aquilo que eu achava que não é o momento, né? Porque nós soubemos que dá um pouco para prejudicar mais pessoas ainda que estão lá dentro da Codepas, né? Sendo que já está acontecendo, então, uma questão judiciária, que é o judiciário, deixa a justiça que vá dar o veredito. Mas agora, eu, de minha parte, por isso que não assinei, então, esse requerimento da CPI, por causa disso, porque já está acontecendo via judicial. Tá? Então, quero deixar bem claro aqui, né? Sempre tive e tenho o maior respeito pelos colegas vereadores aqui, mas essa é a minha forma de fazer política, levar resultado e legislar e fazer o bem melhor para a nossa comunidade. E o outro detalhe, Codepas é uma empresa pública e tem o portal da transparência. É tudo transparente. Está lá, todo mundo pode ver e analisar e avaliar o que está acontecendo dentro da empresa Codepas. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos. Próxima bancada, bancada do PP. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nós assistimos pelo canal 16 e pelas redes sociais. Quero falar aqui da Codepas, que eu assinei a CP, mas nem por isso vou dizer que o Patrick, eu assinei, o Luiz Miguel trouxe para nós os dados. Eu assinei, mas não que eu sempre digo aqui no parlamento que é 21 vereadores, os 21 tem que resolver, não é eu, um, dois. Então a gente fica aqui falando que os 21 tem que resolver, então, não é puxar para um lado para o outro. Então a gente fica falando aqui preocupado. E hoje pela manhã, nós também tivemos uma reunião hoje na nossa comissão, Luiz Miguel. Tivemos uma reunião hoje de manhã com os agricultores aqui hoje. Hoje de manhã.
Estava a casa cheia aqui, as agroindústrias, estavam todo mundo aqui. Foi convidado a Secretaria da Agricultura, o Executivo, por surpresa, nenhum apareceu aqui dar explicação. Então, viu, é uma falta de respeito esse Executivo com o legislador aqui. Agora, quando o prefeito chama um por um lá na salinha dele, que tem que votar para eles, aí os vereadores vão lá. Isso que não pode, então são cabeceados. Então aqui também tem que ser pelo certo. Vim aqui, ó, se a gente convida, faz por ofício, a secretaria tem que vir aqui, o executivo tem que vir aqui. Não vem, tem que fazer por convocação. É uma pouca vergonha isso aí, gente, viu? Isso é vergonhoso. Então vou dizer aqui para o executivo que não chama os colegas vereadores lá quando tem que fazer um projeto bom para ele que precisa ser votado, ele chama um por um lá. Ó, você vem aqui, ou tu vota assim ou tu tá fora. Isso aconteceu comigo, e eu sei porque é assim. Isso aconteceu comigo, eu disse para ele, se é por isso, eu estou fora, porque eu voto com a minha consciência. Eu não estou aqui por cargo, não estou aqui por nada. Agora tem colega que tem certo cargo e coisa, chamam lá e se abaixam para o prefeito. Não pode ser assim, gente. A gente tem que trabalhar para a comunidade, a gente tem que trabalhar para o povo de Passo Fundo. Não, eu sempre digo, eu sou oposição, mas quem for bom para Passo Fundo, sempre votarei favorável. Eu não vou votar contra, porque não for bom. Agora, cabeceado também não. A gente tem que votar conforme a consciência da gente, o que é bom para Passo Fundo. Isso eu sempre falei aqui e continuo falando. Então, gente, os 21 vereadores, os 21 tem que se unir. E não só um puxar para um lado ou para o outro. Sei, senhor presidente. Obrigado. Próximo bancada do PSL. Senhor presidente, só uma questão, Pois não é não. questão de ordem, mas só para explicar. Eu quero dizer que eu não sou vereador que voto conforme o prefeito quer. Nós temos um projeto de governo há 8 anos e esse projeto você está sempre acompanhando as pessoas que nós implantamos esse projeto 7 anos atrás. Certo, vereador. Pois não, vereador. Boa tarde, presidente Rigon. Boa tarde aos demais colegas vereadores, comunidade que está aqui presente na tarde de hoje. Mas não tem outro assunto mesmo para nós falarmos aqui na tribuna que não seja a CPI da Codepas. Diante dos dados apresentados pelas pessoas na audiência pública aqui, não tem vereador Luiz Miguel, nosso presidente da nossa comissão, que aguente uns dados daqueles sem subir aqui em cima e falar as verdades. Diante de um ano para o outro, o rombo de mais de 5 milhões de reais. Não tem. O vereador Patrick apresentou alguns dados e nós temos esses dados. Vamos averiguar qual que é o dados verdadeiro. O vereador Luiz Miguel acabou de mencionar aqui na tribuna que as pessoas, já marcamos a reunião para esclarecer que os nossos dados são os dados verdadeiros. Não tem como não chamar alguém de pilantra diante desses dados. Não existe. Quem existe pilantra? Vereador Saul Spinelli. Não chamei esta casa aqui nem um colega de pilantra. E se o senhor me mostrar o vídeo, foi um equívoco meu. Não existe. Chamei dentro da Codepas, diante desses dados de 2017 e 2018, se esses dados realmente forem confirmados, lá não tem pilantra. Lá tem uma cambada de ladrão. É esta a verdade. Esta casa aqui eu não chamei ninguém de pilantra em relação à CPI, porque não é essa casa que está sendo investigada. Essa casa apenas tem o poder de 7 assinaturas para que nós abra a CPI, justamente para averiguar se tem coisas erradas ou não. Aí essas planilhas, diante de uma abertura de uma CPI, vão ser averiguadas. E os verdadeiros culpados vão ser averiguados. Esta é a razão, acredito eu, os 3 minutos de vereador. Esta é a razão, acredito eu,
da abertura de uma CPI. Mesmo esse vereador aqui não ter experiência sobre uma CPI, mas estamos aqui com colegas experientes, com o vereador de muito respeito, com 5 mandatos, o Luiz Miguel, e não cabe, então, a comunidade, essa grande comunista, né, que vive largando balela em sua coluna no jornal, que para mim a maior postagem dela não tem muito significado, vim ali escrever besteira, já estou cansado dessa colunista escrever tanta besteira, então vamos averiguar qual que são os dados verdadeiros. E volto a dizer, não chamei nem o colega aqui de pilantra. Já falei em outras oportunidades, eu não vim para essa casa aqui, vereador Eloy Costa, quero que vocês, colegas, entendam, para fazer amizade com os colegas. Vocês são meus colegas. Não vim aqui para estar com nhenhenhé, para nós fazer amizade. Mas também não preciso fazer inimigos aqui. Até mesmo o vereador Alex vinha aqui às vezes e gritar Lula livre, gritar liberdade para bandido, mas não cabe eu chamar o vereador Alex ou qualquer um outro vereador aqui de palavras ofensivas. Não é essa a intenção desse vereador aqui. Mas, se realmente tem alguma fala desse vereador aqui, de repente misturando as coisas, me mostram que eu chamei algum colega aqui de pilantra. Não é esta casa aqui que está sendo investigada. Eu me relacionei aqui dos dados de 2017 e 2018. Se em outros anos tem problema, vereador Luiz Miguel, é para isso que nós queríamos, então, a abertura da CPI. Diante desses dados aqui, eu volto a dizer, Odilon, se realmente esses dados aqui, vereador Tuzon, que não se sabe qual é que é os dados verdadeiros, nós vamos trazer o povo aqui para fazer esse esclarecimento. Se esses dados aqui tiver realmente a certeza e comprovação, dentro da Codepas não tem pilantra. Tem de tudo quanto é tipo de coisa ruim. E muitos envolvidos em roubo. Este é a verdadeira história, vereador Rufa. Não tem como vir aqui, olhando aqueles dados, e fazer falinha mansa. Última bancada do Democratas. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, colegas da imprensa, quero aqui trazer, com toda a seriedade, agradecer a fala dos colegas vereadores, dando o apoio à nossa manifestação da segunda-feira nesta casa, quando no início dela, vereador Rude, eu disse que iria fazer a defesa do parlamento. Esta casa, vereador Rufa, que é o órgão que fiscaliza o poder público, que faz leis, mas nós também temos que zelar e cuidar pela transparência, pela ética, e não ser livianos, muitas vezes de acusar pessoas de roubo, de furto, de pilantras. Nós temos que manter um respeito nessa tribuna. Nós temos que olhar que do outro lado tem pai de famílias, trabalhadores, e que se erraram, serão pagos da devida forma e dentro do inquérito civil público, e se esta casa tiver que ter uma comissão parlamentar de inquérito, nós também teremos. Luiz Miguel, não duvido da vossa fala, da questão da planilha, das suas fontes. Gostaria de apresentar à comunidade de Passo Fundo o ofício onde eu solicitei dados oficiais da Codepas. Não estou dizendo que o senhor não. Vamos aguardar, então, que esta comissão de servidores da Codepas venham até a mesa diretora, até a presidência, para que façam isso. Mas não foi somente este erro, foram vários erros apresentados no requerimento.
não respeitando o regimento da casa, apresentando outros números da linha que era da CODEPS, foi passada para a Coleurb, dando ela que teria lucro. Então nós vamos aguardar, vereador Miguel, que todas as informações sejam colocadas nesta casa, para que a gente possa analisar as planilhas, que a gente possa avaliar, e se tiver erros, com certeza, esta casa vai trazer aqui, vai querer a CPI também, não tem problema nenhum, como já teve no passado. O vereador Márcio Patucci disse aqui na semana passada, na sessão passada, vereador Márcio Patucci, que antigamente tudo podia, agora nada. Se antigamente houve um requerimento legal, que Vossa Excelência era o presidente e o senhor deferiu, é porque ele estava correto. Senão o senhor, como professor de direito, teria dado... Não, está errado. Se houve, é porque estava correto, só para corrigir. O vereador Tchequinho também disse que eu fico de tititi com o vereador Alex Neco do PCdoB. Eu quero ressaltar que eu fico ao lado dos dois partidos, dos dois vereadores que contemplam os partidos que ele foi eleito, do PCdoB e do PSB, Alex Necker e Saul Spinelli. E ele renega que ele disse numa entrevista na Locus, falou nessa tribuna, que ele foi eleito pelo PCdoB, que votou no Lula, que votou na Dilma, e hoje ele renega. Mas tudo bem, eu sempre mantive a minha conduta ética, sempre divergi ideologicamente no ensino fundamental, no ensino médio, na UPF, todos lugares ideologicamente com o PCdoB, mas nem por isso deixarei de dialogar, porque a democracia é esta casa, dialogar com todos os outros partidos, e é o que nós fizemos, mas ideologicamente nunca votei na Dilma, nunca votei no Lula e nunca votei na esquerda no PT, diferente do vereador Tchequinho. Mas quero alertar o vereador Tchequinho, vai acabar o meu tempo. Pois não, vereador, 5 minutos. Farei posteriormente. Para depois? Então tá. Eu só quero, então, apesar do requerimento ter sido feito dia 18 ali pela comissão CCDH, só no dia 23 é que houve as assinaturas necessárias para nós efetuarmos a convocação. Então, dia 25 nós fizemos, então, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos, por meio deste, convocar a pedido da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, bem como outros parlamentares dessa Casa Legislativa, atendendo ao disposto no artigo 295 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, os seguintes: Dr. Adolfo Freitas, Procurador-Geral do Município, Sr. Christian Tan, Secretário Municipal de Transporte e Serviços Gerais, e o representante, e o Sr. Tadeu Karzeski, diretor da CODEPAS, e o representante, para prestar os seguintes esclarecimentos que seguem. Esclarecimento: encerramento das atividades do transporte público da CODEPAS e outros relacionados ao tema. Exercício financeiro e custos de manutenção da frota e com o pessoal. Serviço de coleta e transportes de resíduos sólidos e de estacionamento rotativo, no que se refere às ações e resultados financeiros. Realização de auditoria a fim de sanear irregularidades de contas. Soluções efetivas para o equilíbrio financeiro da empresa CODEPAS. Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 195, parágrafo 1º, os convocados deverão indicar o dia e a hora da reunião a qual comparecerão. Bem como salientar-se as colocações pertinentes acerca do disposto no artigo 68 em seu parágrafo único e o disposto no artigo 69 em seu parágrafo 1º, ambos da Lei Orgânica Municipal. Fernando Rigon, presidente da Casa. Então, só mandamos no dia 25 porque nós não tínhamos assinaturas suficientes. Pois não, vereador? Uma questão de ordem, só reforçar, eu já falei, mas vamos reforçar novamente. Esta decisão da convocação foi um resultado da audiência pública, onde vários funcionários e autoridades participaram, e houve assinatura de 15 vereadores, né? 15 vereadores, o pessoal acho que nos próximos dias já vai agendar e nós teremos a oportunidade, sim, então, de tirar todas as dúvidas, certificar documentos, solicitar informações e fazer aquilo que é a obrigação do parlamento, que é ouvir as pessoas, tirar as dúvidas e depois, sim, depois dessa convocação,
de forma responsável, tomar as decisões que forem necessárias. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Como estamos sendo questionados, né, sobre a convocação que assinamos também, para que as pessoas já citadas aí pelo senhor compareçam à Câmara, dizer que, de acordo com a lei orgânica do município, tem um prazo de 15 dias para que os convocados compareçam à Câmara de Vereadores, e não é nós aqui que estabelecemos, está na lei orgânica, né? O Executivo vai definir o dia e o horário que vai comparecer. Então, isso compete aos convocados decidir que dia e horário vem, só para esclarecer a comunidade, porque as pessoas estão nos perguntando que dia vem, como é que vai ser. Se vai ser, não é audiência pública, né? É importante deixar isso claro, né, senhor presidente? Pode ser aberto à comunidade, sem problema nenhum, mas é para ouvir os convocados. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. Presidente, 15 dias corridos, né? Obrigado. Entramos à comunicação de vereadores. Primeiro vereador Alex Neca. Presidente, gostaria da atenção dos colegas vereadores para esse vídeo que nós vamos colocar no painel aqui para que a população possa acompanhar. Miqueias, por gentileza. Oi, gente, tudo bem? Eu estou super feliz porque nós tivemos uma grande vitória na Justiça. A Justiça de São Paulo determinou que o Facebook, o Twitter, o Google e o Yahoo retirem do ar os conteúdos de notícias falsas que me atacaram, inventando mentiras. Disseram que eu estava propondo legalizar o incesto, casamento de pai com filho, coisas absurdas. Na verdade, era sobre o Estatuto da Família do século XXI. Uma proposta super generosa que fiz, reconhecendo as várias formas de família. A união homoafetiva, que é uma realidade, a avó que cria o neto, a tia que cria o sobrinho. São novas formas de organização familiar e que os direitos civis devem ser reconhecidos. Tentaram manejar, manipular esse meu projeto, primeiro para me colocar na defensiva, porque eu sou opositor do governo Bolsonaro. Segundo, porque eles criticam, aqueles que criticam a diversidade, não respeitam a união homoafetiva, acharam que assim eu ia parar de defender. Ao contrário, defendo com mais convicção as relações baseadas no amor. E esse papo de incesto é um absurdo, até porque o Código Civil brasileiro proíbe qualquer tipo de relação nesse sentido. Foi uma vitória da verdade. Nós derrotamos fake news. E nos próximos 3 dias, por decisão da Justiça, todos os conteúdos serão removidos. Nós mapeamos todos aqueles que publicaram e serão todos removidos. É bom que quem puder se antecipar já o faça, para que não seja objeto de mais uma ação judicial. É uma vitória importante porque é uma vitória da verdade. Combater fake news, combater notícias falsas é defender informação. E a informação é a base da democracia. Eu estou super feliz com essa vitória de hoje. Eu espero que isso aumente o otimismo, a disposição de luta daqueles que lutam pelo Brasil democrático, o Brasil de verdade, em que a informação livre circula e que as fake news são combatidas, tá bom? Valeu a luta. Presidente, eu coloquei esse vídeo é do deputado Orlando Silva, que é o relator do Estatuto da Família do século XXI. Porque há algumas semanas atrás, nesse parlamento aqui, foi difundida uma notícia falsa, sabidamente falsa, e agora está aí a decisão da Justiça dizendo que aquela notícia era falsa. E isso sirva de lição para aqueles que aí afora e aqui neste parlamento continuam agindo, disseminando inverdades e mentiras para se promover na comunidade. Obrigado, presidente. Próximo vereador Valdecir, ausente. Próximo vereador Rudimar dos Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Eu também venho aqui com a mesma indignação dos nossos colegas que tratam dessa CPI da Codepas. Eu acho que nós, vereadores aqui, fomos eleitos por o povo e o ano que vem está aí. Eu acho que a gente não precisa usar as redes sociais para difamar nós, vereadores, os 21 vereadores que estão aqui na casa foram eleitos por o povo. E eu também vou dizer aqui,
vereador Renato, eu respeito muito o senhor, aprendo muita coisa com o senhor, mas eu também, eu acho que assim que quando a gente fala de um vereador nas redes sociais, a gente tem que respeitá-lo. Respeitar, eu respeito todo mundo, tenho ótimo respeito por todos vocês aqui, mas eu não dependo desse parlamento aqui para sobreviver, para levar sustento para minha família. Pode ter certeza, eu não gravo nada de ninguém e ofendendo ninguém. Eu faço minhas visitas, posto nas minhas redes sociais o que eu estou fazendo. Né? Sei que tem vereadores aqui que tem 5, 6 mandatos, para mim não me interessa. Eu estou fazendo o meu mandato, que o povo me deu, um cheque em branco, para mim vir defender eles aqui. É isso que eu vou fazer até janeiro do ano de 2020. Se me reeleger, não vou precisar usar isso aí. Eu não uso nada contra ninguém. Eu só quero respeito, porque nós já temos lá fora desrespeitado o vereador Ronaldo. Né? Chamando os 21, inclusive vocês. Inclusive vocês estão sendo chacota ali. Eu nem dou bola porque os caras escrevem lá sobre mim, sobre qualquer... Eu não dou bola. Porque eu vou lá e faço o meu trabalho para a comunidade. É isso aí, a minha indignização com tudo isso aí que está acontecendo. Eu acho que hoje o Pedro Danelli, que está aí também há muito tempo, falou uma coisa certa na comissão. Nós temos desrespeitado. Então, eu acho que sim, presidente, nós como uma mesa diretora, nós temos que chamar uma reunião e convocar para parar com essa confusão aí. Isso aí não leva a nada para ninguém. E vou dizer assim, se alguém está com medo da reeleição, não precisa fazer isso aí, gente. É só trabalhar sério e falar as verdades. Obrigado, senhor presidente. Vou falar de outro assunto que eu tenho 45 segundos para falar. Vereador Ronaldo, estou muito preocupado com essas águas aí. Estou me preocupando. Eu acho que, sabe o que eu vou fazer? Vou convocar a PGM para vir aqui dar esclarecimento para os 21 vereadores. Para ver o que está acontecendo. Eu acho que vou fazer amanhã, vou encaminhar um ofício convocando aos procuradores do município o porquê que está acontecendo isso aqui. Porque eu, na época do prefeito Dipe, não tinha problema nenhum de ir ali no patrimônio pegar autorização de água. Hoje, a PGM, atual PGM, isso aqui lá da Vila Isabel foi desapropriada, foi paga por o prefeito na época, e nem eles conseguem fazer uma ligação de água. Nem eles que estão lá, vereador Alex, desapropriado não estão conseguindo. Eu acho um absurdo, então vamos convocar os procuradores para eles darem um respaldo. E vou dizer, não é... Próximo vereador Rafael Colucci. Tudo bem, depois eu passo para ti, tá? Desculpe. Quer vir? Pode falar aí, depois eu passo. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da mesa, aos colegas vereadores. Em primeiro lugar aqui, que não tivemos a oportunidade, vereador Patrick, de pedir desculpa para Vossa Excelência pela defesa que fez pelo parlamento na outra sessão aqui. Porque trazer dados falsos para apresentar uma CPI, eu sei que não é feitio do vereador Luiz Miguel, mas os dados são falsos. São falsos e colocaram a comunidade contra os vereadores, porque a partir daquele dia eu recebi 1000 mensagens e ter que dar explicação. A planilha da Codepas de 2018, o vereador Mário Patucci, dava 5.789.000. Planilha da CPI, 984 mil. É muita cara de pau de quem trouxe essa planilha para a Câmara de Vereadores para colocar nós contra a comunidade. Principalmente aqueles caras de pau que querem entrar aqui dentro a tudo que é custo para difamar os vereadores. O vereador Luiz Miguel tem 5 mandatos. Não estou ali acusando o vereador, porque quem sou eu, aprendo muito com Vossa Excelência. Mas quem entregou as planilhas ou para o senhor ou para o vereador Renato, mentiu e mentiu descaradamente. E Vossa Excelência, Patrick, foi citado aqui várias vezes como pré-candidato a prefeito. E pré-candidato a prefeito, o povo quer votar em pré-candidato que fala a verdade, não que mente e que não esconde planilha. O vereador Tiaqui também é pré-candidato a prefeito e vem aqui e fala um monte de coisa, também não é dono da verdade. Não é dono da verdade, é a sua verdade. Mas aqui dentro da verdade tem que prevalecer a verdade clara, transparente, não o que querem botar lá fora para a comunidade. Porque chega de palhaçada aqui dentro.
Quando o vereador Patrick falou palhaçada, vereador Luiz Miguel não chamou ninguém de palhaço, mas chamou de palhaço o que aconteceu aqui na segunda-feira com dados falsos. Isso coloca todos nós num circo lá fora que a população não quer mais saber. Quem quiser continuar nessa, continue. Eu quero fazer o meu trabalhinho, como o vereador Rude falou, pé por pé. E se não estiver aqui na próxima legislatura, seguirei a minha vida de cabeça erguida. Mas levo daqui também amizades que fiz antes e que fiz aqui e que vou manter para o resto da vida, porque isso aqui é passagem, não é para a vida inteira. Preste atenção, pessoal, verdade sempre prevalece, porque nós aqui dentro somos companheiros, não somos inimigos. Lá fora, o povo quer trabalho, quer honestidade e não quer mentira. Vereador Patrick, Vossa Excelência está de parabéns por falar a verdade e por mostrar nessa casa a verdade. Vereador Roberto Tozon, desculpe, tinha pulado, Vossa Excelência. Eu dá mais 3. Dou mais 5 até se quiseres. Senhor presidente? Pois não, vereador. Apenas para clarear os colegas vereadores, se quiserem participar, com a sexta-feira, às 14 horas, Sindiurb, funcionários da Codepas estarão na sala da presidência da Câmara, se Vossa Excelência já tem como marcar, para esclarecer esses dados. Portanto, gostaria que Vossas Excelências não colocassem em dúvida o que é falso e o que é verdadeiro. Vamos respeitar tanto os dados do vereador Patrick, quanto os dados apresentados pela proposta CPI. Vamos aguardar tranquilamente a convocação e depois da convocação nós trataremos melhor. Eu tenho certeza que esta casa... Então está marcado, senhor presidente, sexta-feira às 14 horas. Só deixa eu verificar minha agenda ali, Ok, valeu. já dou retorno. Aí os demais vereadores, para tirar as dúvidas, para verem da falsidade ou veracidade do documento, poderão indagar as pessoas que vão estar aí. Obrigado, vereador. Ninguém está duvidando do vereador Luiz Miguel. Estamos colocando como a forma que foi colocada aqui para a comunidade, vereador Luiz Miguel. E respeito muito Vossa Excelência, porque volta e meia sempre estou me recorrendo ao seu gabinete para... Mas a forma que foi colocada aqui foi novamente como IPTU. Deu certo uma vez, mas não vai dar dessa vez. Tá bom, vereador, obrigado. Vereador Roberto Tozon. Boa tarde, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Tinha outro assunto para falar hoje, mas em virtude da repercussão e do posicionamento que eu tive, acho que eu tenho que dar uma explicação sobre isso. Se eu pudesse apenas assinar embaixo de alguma fala aqui, eu assinaria embaixo do que o Rafael falou agora há pouco. Parabéns. Não teria nem o que colocar e nem o que tirar aqui, Rafa. Concordo gênero, número e grau contigo. Todos sabem aqui, não é novidade para ninguém, o posicionamento e o que eu penso sobre empresa pública. Eu acho que empresa pública não tinha que existir, né? Se nós olharmos o passado recente, o histórico de toda e qualquer empresa pública brasileira, a gente vê que o Estado é ineficaz, às vezes até para receber imposto, né? Quem dirá para gerir, né? Para gerir uma empresa, para ter poder de gestão, de contratação, né? Então sou contra todo e qualquer tipo de empresa pública. Isso não elimina o fato de que, como falei ao vereador Luiz Miguel, falei ao vereador Márcio, as pessoas sobre a CPI, que eu apoiaria uma CPI, sim, no futuro, se fosse o caso, mas que no momento eu não enxergava uma pertinência para um pedido agora. Eu sei que a gente está aqui prestando um serviço em uma casa política, mas antes de a gente ser político, a gente tem que ter responsabilidade. CPI, como o próprio nome diz, Comissão Parlamentar de Inquérito, é para a gente inquirir, para a gente investigar alguma coisa, algo concreto, algum fato concreto. Nós não podemos investigar a Codepas. É muito amplo, é muito geral, é muito genérico um termo disso. Eu, pelo menos, não vi nenhum tipo de documento, de rol de documentos que seriam exigidos para que a gente fosse fazer uma auditoria prévia, para chegar numa CPI e já fazer pedidos diretos, né, vereador Ronaldo, sobre o que a gente precisa saber, sobre o que deve ser investigado por nós, sobre o que deve ser encaminhado para o Ministério Público. Está muito político e pouco técnico, na minha opinião. Esse foi o meu posicionamento. Isso não elimina que ali na frente, não elimina o fato de que ali na frente, caso seja proposta uma CPI, que eu assine, caso eu acredite que exista uma pertinência, vereador Patrick. Mas existem critérios legais, que não é critério
imposto por mim, nem por nenhum vereador, nem por prefeito, nem por ninguém, mas pela nossa lei orgânica, pelo nosso regimento interno, pela nossa Constituição, pelas nossas leis, para que uma CPI seja imposta. E é por isso, me desculpem a sinceridade, mas é por isso que político virou chacota. É por isso que a Câmara de Vereadores muitas vezes passa por chacota, por essa falta de atenção. Eu não estou aqui atirando contra nenhum colega vereador, inclusive, eu falei aqui, que acho que os colegas vereadores que se dispuseram a querer investigar isso aqui, Rufa, que a gente vai muito atrás das coisas, como a gente fez com o georreferenciamento, como nós fizemos em outros inúmeros projetos que vieram do Poder Executivo, ou aqui da casa mesmo, que nós investigamos, a gente vai afim, a gente escava o que tem que escavar. Mas a gente tem que ter um pouco mais de atenção e desconfiança, porque nem todo mundo age de boa fé. O documento que chegou ao pedido de CPI, que chegou ao vereador Tchequinho, que chegou ao Rufa, que chegou a mim, que chegou a todos nós, se você fizer uma conta básica de prova real dos números que estão ali, por exemplo, da linha São José Seque, se você dividir o valor total do faturamento que está na planilha pelo número de passageiros que foi transportado naquele ano, você chega ao ticket médio de passageiro, ou seja, quanto que custou cada passageiro, quanto que cada passageiro pagou para embarcar e desembarcar dos ônibus da Codepas, presidente. E o valor que a gente alcança fazendo essa conta é de R$ 327. Alguém me responde, é R$ 327 o valor da passagem em Passo Fundo? No outro ano deu R$ 65,48. É R$ 65,48 o valor da passagem em Passo Fundo? Eu não estou falando que é falsa a planilha, eu estou falando que ela é errada. Ela é errada. Não tem que arranjar desculpa para dizer que não. Ela é errada. E nós erramos. A gente pode errar. A gente tem que cuidar para não errar de novo. Né? Acredito, conheço o vereador Luiz Miguel desde que eu sou criança. Amigo da minha família. Sei da conduta do vereador aqui dentro da casa. Acho sim que o vereador foi usado, vereador. Quando foi entregue essa planilha. A planilha está errada, ponto. A matemática não mente, gente. Aconteceu, Tchequinho. Se fizer a conta, está errada. Qualquer pessoa que pegar a calculadora e ver o número vai ver que naquilo lá não bate. A não ser que a passagem em Passo Fundo chegue a R$ 327 e a gente não sabe. Então, acho que a gente, na nossa ânsia de prestar o nosso serviço aqui, eu me incluo também, porque eu também estou prestando serviço de vereador, nós temos que ter um pouco mais de atenção. Porque isso não acaba estourando no vereador A, B, C ou D. Na hora, sim. Mas o longo prazo é 21, desculpa o termo, mas 21 boca aberta. Está lá sem saber o que fazer, gastando dinheiro público. É isso que as pessoas falam, é isso que as pessoas entendem, é por causa dessas coisas. Então a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque nem todo mundo quer ganhar as coisas pelas vias corretas. Tem pessoas que acham que pode ganhar gritando, vereador Luiz, esperneando, fazendo do jeito que quer as coisas. Como falei, acredito que uma convocação prévia deve sim ser feita, inclusive já assinei. Né? Nós devemos previamente ter esses documentos, ter a linha do que nós iremos pedir para fundamentar uma CPI, e eu assino, sem sombra de dúvidas, assino sim, sou um dos primeiros, se for o caso. Se for o caso. Agora, o fato de que a planilha que foi apresentada, eu não vou falar que ela é falsificada, porque eu posso estar dizendo que alguém cometeu um crime. Falsificação de documento público é crime, né? Mas que ela está errada. Alguém se passou veementemente nos números ali, até porque, assim como não custa R$ 327 a passagem, não pode custar 40 centavos. Se custou 40 centavos é porque não foi cobrado todo mundo que entrou no ônibus. Também está errado. E a investigação, no caso, tem que recair sobre o objeto certo, cristalino, algo transparente e direto. Lhe concedo a parte, vereador São. Vereador Beto Tozon, conforme estava no sistema, né, já foi feita a convocação pela nossa comissão. O presidente leu todos os itens que a gente enviou para os convocados, tem 15 dias corridos, e essa convocação é resultado, repito, da audiência pública feita nesta casa, onde deliberamos essa decisão. Eu acredito, como o senhor disse e outros aí reforçaram, a importância da convocação para tirar todas as dúvidas, receber informações e aí depois sim tomar a decisão necessária através do parlamento. Perfeito, vereador. Então, pessoal, longe da minha intenção ofender ninguém aqui, nenhum colega, mais
um aviso, porque até o final do ano que vem está todo mundo aqui, né? Que a gente tenha um pouco mais de atenção e discuta mais esses assuntos antes de apresentar um pedido tão importante, tão sério como esse, que é um pedido sério. Me disponho, assim como em inúmeras outras vezes, fui parceiro da maioria dos colegas aqui em diferentes pautas, né, como citei anteriormente aqui, uma pauta do georreferenciamento que o vereador Tchequinho defendeu muito, que eu também estava junto com ele, com o vereador Rufa, com outros vereadores, o vereador Luiz Miguel, atrás desses números, mas acho que nós temos que ter cautela. Só isso. Obrigado. Vereador Luiz Miguel, pode ser segunda-feira às 14h30? Senhor presidente, eu ia propor outra situação, já que Vossa Excelência falou da comissão, mas eu primeiro gostaria de ratificar para a população de Passo Fundo que ninguém foi usado. Ninguém pode dizer que o documento aquele está errado ou o documento é certo, de trazer as pessoas que entregaram o documento, que é do Sindiurb, que é gente da Codepas, que é pessoas na comissão, e os vereadores venham fazer as devidas indagações. Eu acho que seria pertinente, mas também recebo o documento sem problema e distribuo para todos os vereadores. Já que eles não vão trazer documento, eles vão ratificar o documento, comissão, então. Eles vão ratificar o documento aquele que saiu sim da Codepas. Se saiu errado, presidente, o documento é original e nós, com 60 anos de idade, 20 anos de Câmara, jamais farão uso desta pessoa para fazer qualquer coisa absurda ou que denigre esse parlamento. Então vai ficar na comissão, eu vou avisar os colegas, eu vou convidá-los para vir, e eles vão vir, eles querem vir e dizer, porque o que está na rua é que aquele documento é falso, aquele documento não é falso. Se é documento falso, saiu de dentro da Codepas. Pois não, obrigado. Presidente, só para esclarecer, queria agradecer ao Luiz Miguel. Tinha perguntado para ele quem era a fonte que tinha entregado os documentos, não tinha falado, mas agora ele acabou de falar aqui que foi o Sindiurb. Então a gente já sabe quem é a fonte e vamos aguardar, ver como é que Vossa Excelência vai definir para a gente ter em mãos os documentos. Obrigado, senhor presidente. A princípio, então, eles vão vir na comissão esclarecer, né? E os vereadores podem participar, demais vereadores. O vereador Luiz Miguel nos informa, então, o dia que eles vêm, nós divulgamos a todos os vereadores, então. Pode ser? A princípio, senhor presidente, a nossa comissão se reúne todas as quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Né? Agora tem uma situação essa semana com a assessora da nossa comissão, então eu não sei se vai ser esse horário e esse dia. Mas daí todos os vereadores que têm a dúvida poderão indagar as pessoas que trouxeram esse documento. Obrigado. Entramos na comunicação urgente e importante de líder. Primeira bancada, a bancada do PDT. Vereador Luiz Miguel. O senhor tem o tempo da oposição também solicitada. Deu. Comunicação importante e urgente de líder, bancada do MDB. Vereador Luiz Costa. Senhor presidente Fernando Rigon, colegas vereadores, senhoras e senhores, demais telespectadores, TV Câmara, Canal 16, e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje pela manhã, tivemos uma reunião aqui, os vereadores, com o pessoal do agronegócio. Estava cheia a Câmara de Vereadores aqui, a Casa do Povo. E o que se tratou foi a respeito da fiscalização do município, a respeito dessas pessoas que investiram no agronegócio, financiaram e não estão conseguindo trabalhar devido a simplesmente duas pessoas que fazem a fiscalização. Então a gente já debateu aqui várias vezes e eu digo o seguinte, não adianta mudar a lei, não adianta, o que tem que fazer é o seguinte, essa é a minha opinião, entrar em contato com essas duas pessoas que fazem a fiscalização, para elas mudarem de atitude, porque da forma que está, não dá para continuar. Agora, colegas vereadores, quero falar também a respeito da CPI. Eu fui um vereador que assinei a CPI. Assinei a CPI porque, devido aos fatos de acusação aqui nessa tribuna, que a empresa Codepa
que a direção da empresa Codepas são ladrões, estão roubando, eu assinei uma forma de justificativa. E também, um dos pontos principais é fazer com que os funcionários do transporte público da empresa Codepas não percam seus empregos. Porque um pai de família trabalhar da situação que está, sem ter uma segurança para o dia de amanhã, não tem condições. Foi um dos motivos que eu assinei a CPI. Agora, uma coisa eu digo, que eu não posso admitir que o vereador Chequinho suba aqui nessa tribuna e chama os diretores da Codepas de ladrões através de uma planilha que ele não sabe se está certa ou se está errada, que está em dúvida. Então é o seguinte, chamou, a direção da Codepas, chamou ou não chamou? Que são ladrões. E eu vou entrar em contato com a direção da Codepas, porque eu sou oriundo da Codepas. Eu trabalhei 4 anos lá e eu tenho certeza que lá não tem ladrão. E eu vou falar com o Tadeu, se o Chequinho não provar que ele é ladrão, ele entrar com processo contra o Chequinho. Porque nós não podemos vir aqui usar essa tribuna e falar o que nós achar que devemos falar. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Ter essa tribuna aqui, ó. Pega um saco de pena, sobe num dia de evento numa árvore, chacoalha e depois vai juntar as penas. É que nem falar nessa tribuna. Eu quero ver jogar o nome de uma pessoa, julgar, tem que provar. Isso eu vou falar para o Tadeu. Tem que provar, porque não pode ficar assim. Por hoje era isso, muito obrigado, fiquem com Deus. Uma boa semana a todos. Senhor presidente. Próxima comunicação urgente importante lido do PSL, vereador Renato Checker. Senhor presidente, por virtude de... tem um problema na quarta-feira que a nossa comissão vai adiantar. Senhores vereadores, a comissão vai adiantar a reunião de quarta, às 10h30, para terça-feira, às 10 horas da manhã. E não foi proposital, porque o vereador Patrick tem um rádio durante a manhã, então a gente está marcando tudo no horário que ele não possa estar. Vereador Renato Checker, tem espaço, tanto 5 minutos. Não, é de chorar. É de chorar, lamentar o que os colegas vereadores venham aqui, querendo colocar a palavra na boca do vereador Chequinho. O vereador Luiz, você não tem o que falar, fica quieto. Quem falou aqui em nomes foi o senhor. Foi o senhor que falou aqui agora em nomes. O que eu falei aqui na tribuna, vereador Luiz, o que eu falei aqui na tribuna é o seguinte: se os dados que aqui foi trazido serem realmente verdadeiros e comprovados, tem ladrão lá nessa Codepas e não é pouco, é bastante. Ou o senhor acha que quando tem de um ano para o outro 5 milhões de diferença de um ano para o outro, o senhor acha que tem ladrão lá ou que tem coisinha boa? Será que tem gente honesta? Então é diante dos dados, tem que ser averiguado, tem que ser aberta a CPI. Até o senhor assinou favorável, está de parabéns. É para isso que tem que ser aberta uma CPI, para investigar se tem ladrão ou não. Mas diante dos dados aqui, que foi trazido aqui nessa tribuna, que foi oferecido por gente que realmente entende, que o vereador Luiz Miguel citou, tem ladrão se aquilo ali for comprovado. Eu não sei o porquê o senhor vem aqui dizer que o vereador Chequinho citou nomes. É dentro da Codepas. Se tiver ladrão, é dentro da Codepas. Não é dentro da Secretaria de Educação. Não é dentro da Secretaria de Esporte. Não é dentro da Secretaria de Obras. E nem da do Interior. Essa CPI
iria ser aberta para investigar a Codepas, vereador. Então, se aquilo ali realmente for dados verdadeiros, com a fonte verdadeira, os ladrões estão dentro da Codepas. Não citei nomes. Não coloquem palavras na minha boca. E podem me processar, que eu vou reverter e quem ganha a questão sou eu. Que nem aqui, eu não chamei nenhum colega aqui de pilantra. Pilantra tem dentro da Codepas, se esses dados forem comprovados. É para isso que serve a CPI. Eu não sei por que estão medo da CPI. Por que estão com medo de abrir a CPI, então? Vamos averiguar os dados. Se tiver ladrão, eu sou o primeiro a vir aqui dizer o nome do bandido ladrão. De um ano para o outro, 5 milhões, que ninguém é trouxa. Vereador Patrick, eu nunca neguei aqui que votei no Lula. Eu votei no Lula, naquele bandido que se transformou bandido depois. Porque antes do Lula, esse bandido concorreu 2 ou 3 vezes, né? E nunca conseguiu a reeleição. Só que o povo brasileiro sempre tem esperança da mudança e não continuar votando em vagabundo bandido que nem era o Sarney. Antes do Lula passou só lixo também. O Fernando Collor de Mello, entendeu? Fernando Henrique Cardoso, só porcaria no nosso Brasil. Nós temos uma oportunidade pro cara que queria ser presidente e resolver o Brasil, o Lula. Mas ficou ali 10 anos enganando a população, roubou muito bem, formou uma grande quadrilha com vários partidos, que eu nunca neguei aqui que o Lula, o PT, não roubou sozinho, roubou com dezenas de partidos junto, inclusive um dos partidos, aqueles bandidos do Temer, do PMDB, eles se juntavam sempre para ganhar as eleições. Então eu não escondo, porque agora veio as novas eleições, apoiamos quem? Um novato com ideias novas, com pronunciamentos diferentes, tentando fazer coisa para melhorar o nosso Brasil, que é o nosso presidente Bolsonaro agora. Então vamos torcer que o presidente Bolsonaro faça um bom mandato. Ontem ele deu lá a entrevista na tal de ONU, né? A União dos Países, e já mostrou, Tozão, quem manda no Brasil. Se quiserem ajudar, que estou tudo preocupado com a mata amazônica, mas tem que ser de acordo com o nosso presidente aqui. Eles têm que entrar na regra e saber que agora, vereador Alex Necker, tem presidente sério e honesto, presidente patriota, não é mais o bandido do Lula, ou a quadrilha do Lula, que está governando o Brasil, que eu fui um deles, que fui enganado. Eu votei nesse bandido, eu nunca neguei isso, eu nunca vou negar o meu passado. Entrei na política em 2012. Encerrou, vereador. Próximo, a comunicação urgente, importante de líder da bancada do PSB, vereador Gleison. Senhor presidente, enquanto o vereador se dirige à tribuna, eu gostaria de, em defesa desse parlamento, nós também, todo mundo sabe do apreço que esta casa tem pela jornalista que foi citada hoje, escreveu matéria, uma jornalista de nome passundo, há muitos anos trabalhando, fazendo um grande trabalho em cima da verdade, em cima de notícias. Então, nós não compactuamos também com o que foi dito pelo vereador para a citada jornalista. Pois não, vereador. Cumprimento o presidente Fernando Rigon, demais colegas vereadores, telespectadores que nos acompanham através da TV Câmara, que também acompanham também a sessão semanalmente através das redes sociais, os nossos amigos que presencialmente estão aqui no plenário acompanhando a sessão de hoje. Meus caros colegas, inicialmente, ocupando esse espaço do PSB, não posso deixar novamente, colega vereador Roberto Tozon, de nos manifestarmos a respeito da CPI da Codepas, mas, inicialmente falando, em especial apenas desse breve comentário dessa matéria, onde já alguns colegas que me antecederam comentaram o simples fato do parlamento, por mais uma vez,
muitas vezes, não todos os vereadores, mas em especial os que assinaram o pedido da CPI, em assinar os documentos sem ler. Primeiramente, só para esclarecer essa questão, em especial do vereador Gleison, independente de ser um pedido de CPI, um pedido de providência que seja, colega vereador Eloy, a gente acaba sempre lendo com calma, temos uma assessoria competente para isso, mas o vereador também muitas vezes acaba lendo, relendo, na maioria das vezes, para não cometer nenhuma injustiça. E assinei sim, recebi várias ligações, pedindo para repensar, mudar de opinião, aqui não estou mentindo de forma alguma, e colega Tchequinho, realmente não vejo porquê. Independente aqui, não vou entrar no mérito sobre o documento ser falso, ser verdadeiro, enfim, quem sou eu para julgar essa questão? Não sou nenhum técnico, não sou nenhum especializado nessa questão, mas agora, eu não vejo alarme para tudo isso, gente. Por que não? Por que não criar? Aí, de fato, nós vamos presenciar algo que realmente tem culpa, quem errou vai pagar. Agora, quem não tem, se for comprovado realmente, pronto, saímos de cabeça erguida, é um ponto ainda mais positivo ainda para a atual administração e acabou o assunto. Chega. Tá certo, pessoal? Quero também destacar algumas ações relacionadas à comemoração da Semana do Idoso, que nesse ano vai ser um pouco prolongada, vereador Eloy, que nos acompanha em vários eventos e atividades do DAT aqui da nossa cidade. A comemoração da Semana do Idoso desse ano, vereador Roberto Ozon, vai se iniciar agora no próximo dia 30/9, na próxima segunda-feira, e irá até o dia 4/10, com diversas atividades, em especial essa comemoração em vários pontos da nossa cidade. E a gente vem, e a gente que acompanha, já desde o ano de 2013, vários grupos da nossa terceira idade, e as preocupações são as mesmas, os pedidos são os mesmos. Colega vereador Eloy, ainda a gente pode sim, posso não estar aqui mais nessa Câmara de Vereadores, mas eu penso e de fato que se concretize sim, de nós termos essa sede própria. Várias outras cidades têm, de outros estados também, mas aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul também tem uma sede própria para as próprias pessoas da terceira idade realizarem as suas atividades sem se preocuparem com aluguéis de espaços que muitas vezes saem do bolso de cada idoso, cada idosa, para desempenhar suas atividades. Muitos podem pensar que não é importante, mas eu penso e acredito que, quem sabe, eu posso chegar sim a essa idade, a boa idade, como muitos dizem, de poder usufruir desses espaços com atividades lúdicas, atividades esportivas, que a gente vê, de fato, o quanto vem sendo desempenhado aqui na nossa cidade, mas seria primordial a gente ter uma sede própria. E isso já vem de outros governos, não é de agora, então eu sinto isso que faz uma falta imensa, não somente a questão financeira, mas também um espaço amplo, moderno, para que a gente possa, sim, atender todos esses grupos da terceira idade com excelência no trabalho. Já é feito um belo trabalho atualmente e com essa criação dessa sede, vereador Eloy, senhor que sempre está presente, vereador Ronaldo Rosa também, tenho certeza absoluta que será um passo importantíssimo para a cidade aqui de Passo Fundo. Seria isso, senhor presidente. Comunicação urgente importante ali da bancada do PCdoB, vereador Alex Neca. Presidente, colegas vereadores, pessoas que permanecem acompanhando a sessão no plenário de hoje, eu quero aproveitar esses minutos da comunicação do PCdoB para reafirmar duas coisas. A primeira delas é que nunca ouvirão da boca deste vereador qualquer ataque pessoal, qualquer xingamento, qualquer coisa que o valha, que venha desabonar
as pessoas que estão aqui neste parlamento ou aí fora, executando as suas funções da melhor maneira possível. Eu não gosto de ser tratado desta forma, não aceito esse tipo de tratamento pejorativo e, como não aceito, não o faço com ninguém. Então, este vereador não fará isso em nenhum momento nesta tribuna ou fora dela. Segundo, eu queria dizer que ontem, na abertura da reunião da ONU, nós tivemos o registro de um momento histórico. Histórico para a vergonha nacional. Nunca um presidente brasileiro envergonhou tanto a sua nação e o seu povo. Nunca um presidente compareceu à abertura da reunião da ONU e envergonhou tanto a sua nação. E terceiro, eu queria aproveitar esse momento para fazer 2 convites à população de Passo Fundo. Vereador Eloy e vereador Betinho Tozon. Nós recebemos hoje no gabinete a visita da equipe da Secretaria Municipal de Educação, vereador Rufa. Acho que todos os gabinetes dos vereadores receberam. E algo que é importante que nós possamos divulgar, que é o início das inscrições para os novos alunos na rede municipal de ensino de educação infantil e de educação fundamental, que iniciam as inscrições no próximo dia 1º de outubro e vão até o dia 25, vereador Gleison. Por que é importante que nós possamos fazer essa divulgação com bastante antecedência? Porque é comum, vereador Ronaldo, muitos pais, muitas mães procurarem os gabinetes dos vereadores, orientação de como faz, de como procede, de onde que vai. Então é importante que as pessoas já saibam, e a gente pode usar esse canal importante da comunicação aqui da Câmara de Vereadores para divulgar isso. Então eu gostaria que, se a TV Câmara pudesse focalizar nesse material aqui, isso nos ajuda a comunidade passofundense, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, que é responsável por uma criança que está em idade escolar, a saber qual é o período que ela pode procurar a inscrição para incluir a sua criança na rede municipal de ensino, tanto da educação infantil como no ensino fundamental. E o meu... Pois não, vereador Luiz Miguel, rapidamente. Importante também, vereador, nesse mesmo assunto, o secretário de Educação estava fazendo uma peregrinação aqui nos gabinetes. Importante também que a gente leve para nossas comunidades, entregue lá no mercado, na feira, né, para que a população tenha esse acesso. Já está à disposição na rede municipal de educação e está sendo disponibilizado nas comunidades. E o segundo, eu queria fazer um convite aos colegas vereadores e à comunidade também, no próximo dia 1º de outubro, lá no Shopping Passo Fundo, às 19 horas, vereador Rufa, estará sendo lançada a 33ª Feira do Livro de Passo Fundo. Um evento que marca a história da nossa cidade e que deve ser valorizado porque ele faz parte da formação de muitas pessoas. Incentivar a leitura, vereador Luiz Miguel, vereador Rufa, é importantíssimo. Ainda mais nesse momento que nós vivemos. Um momento onde se recebe muitas informações e, na grande maioria das vezes, as pessoas não se dão conta de confirmar essas informações. Alguém que lê, que tem contato com o livro, vai saber, no futuro, fazer a diferença sobre uma informação verdadeira, uma informação factível, uma informação que merece ser disseminada. Fica aqui o nosso convite para para esse evento da Feira do Livro e também para que nós possamos divulgar as inscrições na rede municipal de ensino das escolas do município. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Convido os senhores vereadores e a população para a próxima sessão plenária ordinária,
realizar-se segunda-feira próxima às 15 horas. Obrigado, uma boa tarde a todos.